Todo-Poderoso que vela pela sua palavra em a cumprir. Esse é um fato extraordinário, irmãos. Ninguém pode deter a mão de Deus. Quando Deus promete, Deus cumpre. Quando Deus faz, ninguém pode impedi-lo de fazê-lo. Eu fico olhando, por exemplo, para a história da igreja. O Sinédrio tentou impedir o avanço da igreja, prendendo os apóstolos, açoitando-os, intimidando-os, matando alguns deles. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Os imperadores romanos tentaram intimidar a igreja, queimaram crentes vivos, jogaram tantos outros nas arenas, para os cães morderem, para os leões estraçalharem, para os touros pisotearem. Mas quanto mais sangue de crentes era derramado, mais a igreja crescia. A obra de Deus é indestrutível. Ninguém pode parar os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. No ano de 1553, assumiu na Inglaterra o governo Maria Tudor, depois da morte precoce de Eduardo VI, que morreu aos 16 anos de idade, deixando a coroa nas mãos da sua irmã. E Maria Tudor, chamada de Maria Sanguinária, perseguiu de forma crudelíssima a igreja de Deus. A primeira coisa que ela fez foi levar para a estaca e queimar vivos os 3 maiores líderes da igreja evangélica da Inglaterra: Cranmer, Ridley e Latimer, passando tantos outros ao fio da espada, promovendo um banho de sangue na Inglaterra, querendo banir da Inglaterra a igreja cristã. Por providência divina, muitos daqueles crentes fugiram da Inglaterra para poupar a sua vida e foram para Genebra, foram para a Alemanha, foram para a Holanda, foram para as nações onde a reforma já estava estabelecida. Quis a providência divina que esta mulher morresse cedo. 5 anos depois, 1558, Maria Tudor morre. A sua irmã Elizabeth, ou Isabel, assume o governo da Inglaterra, num governo longo de 1558 a 1603. E o primeiro decreto de Elizabeth foi determinar a volta dos foragidos. E quando eles voltaram para a Inglaterra, eles, depois de ter contato com a reforma no continente, voltaram fazendo algumas exigências. Queremos na Inglaterra uma igreja com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro, com vida pura. E começa na Inglaterra um dos maiores movimentos de reforma e reavivamento da história da igreja, o movimento dos puritanos. E aí eu fico pensando que Maria Tudor não sabia, mas Deus a havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. Porque na verdade, pensando destruir a igreja, ela promoveu a igreja. Porque a obra de Deus é indestrutível. É Ele quem prometeu que vai derramar do seu Espírito, e quando Ele derrama do seu Espírito, a igreja vai avançar, mesmo debaixo de perseguição e lutas. Mas notem outra coisa: esta promessa não é apenas uma promessa segura, esta promessa também é uma promessa abundante. Veja o verso 3 outra vez: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem vocês que o profeta está usando 2 figuras para ilustrar o que significa o derramamento do Espírito. Ele está falando de derramamento e de torrentes. As 2 coisas falam de algo grande, abundante, caudaloso, profuso, extraordinário. Deus não dá o seu Espírito por medida, nem algo pequeno, limitado, miúdo, escasso. O que Deus está prometendo é um derramamento do seu Espírito. É algo extraordinário, é algo grandioso. Deixa eu lhes compartilhar. Penso eu que o maior problema nosso é de limitar a ação de Deus à nossa experiência. Nós julgamos que tudo quanto Deus quer fazer em nós, por nós,
e através de nós é aquilo que nós já experimentamos. Nós apequenamos e limitamos a ação divina pela nossa experiência. Isso é um erro. Eu vou ilustrar. Para mim, a oração mais audaciosa da Bíblia está em Efésios 3,19. Aliás, o ponto culminante da teologia de Paulo está contido nas suas orações. E Paulo faz a seguinte petição para Deus: para que sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. Agora você pergunte: quem é Deus? Qual é o tamanho de Deus? E você vai ver na Bíblia que Deus é infinito, que Deus é imenso, que Deus é eterno, que Deus é transcendente, que Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Aí você pergunta: mas qual é o tamanho do universo que Deus criou? E até hoje nenhum cientista, nenhum astrônomo ousa definir com exatidão qual é o tamanho do universo. Mas hoje já se sabe que existem mais estrelas no firmamento do que grãos de areia em todas as praias e em todos os desertos do nosso planeta. Hoje já se sabe que o diâmetro do nosso universo ultrapassa 10 bilhões de anos-luz. A luz percorre uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Se você conseguisse entrar numa aeronave espacial e conseguisse voar à velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 10 bilhões de anos para ir de uma ponta na outra. Pois o seu Deus é maior do que esse universo. E agora Paulo está orando para que você e eu, vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E quando você pensa que Paulo está delirando na sua teologia, ele escreve o verso 20 em seguida: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que Paulo está dizendo é que Deus pode trazer sobre nós e a nós algo tão grande, tão extraordinário, tão sublime, que nós jamais poderemos avaliar e imaginar. É um derramamento do seu Espírito. Deixa eu ilustrar isso outra vez. No século XIX, uma família muito pobre morava nos Estados Unidos. Uma família grande, com 7 filhos pequenos de 14 anos para baixo, trabalhava na lavoura. Até que o chefe dessa família morre, deixando a mulher viúva, pobre, com 7 filhos pequenos para criar e grávida do 8º filho. Quando nasce o 8º filho, não é o 8º, é o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. As pessoas diziam para ela: a senhora não tem condições de criar esses filhos. E ela não abriu mão dos seus filhos. Com 39 anos de idade, ela já estava com os cabelos brancos de tanto trabalhar na lavoura, de madrugada ao romper das estrelas, para cuidar dos seus filhos. Até o dia que o 5º filho disse para ela: mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. Saiu da roça, foi para Boston, em Massachusetts. Arranjou um emprego numa sapataria. Num determinado dia, o senhor Edward Kimball, professor de escola dominical daquele adolescente, foi à sapataria e lá nos corredores da sapataria o levou a Cristo. E esse moço um dia está numa igreja e o pregador disse assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Certa feita ele pregava em Chicago e 2 senhoras metodistas o abordaram na porta da igreja dizendo assim: nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou: mas por que vocês estão orando por mim? Para que Deus o capacite e o revista com o poder do Espírito Santo. Um dia ele caminhava em Nova York